Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livrai, onde a gente comenta uma série de livros. Hoje eu vou falar sobre um livro interessante da Grécia Antiga que se chama O Cidadão na Grécia Antiga, tá? Cláudio Mossé. Por que este livro? Tá? Essa editora é muito boa, essa 70 aqui para história, para quem gosta de estudar historiografia, essa editora é muito boa. Por que esse livro eu trouxe ele aqui? Bom, quando a gente fala em história da Grécia, 90% dos livros, quando eu falo 90%, estou jogando a esmo os dados, lógico, comentam só sobre a democracia grega vista do ponto de vista, vista sobre o ângulo daqueles grandes dominadores da Grécia Antiga, aqueles grandes gestores, aqueles grandes reis, aqueles grandes responsáveis por governar a Grécia Antiga. Mas quando nós falamos em Grécia Antiga, a gente pode falar do povo. E aí eu vou usar aquela teoria do Thompson, né? Que é a história vista de baixo. Há uma teoria historiográfica de que a gente tem de ver a história pelo cidadão, pelo homem comum, não só pelos líderes, reis, pelas grandes autoridades, pelos grandes eventos, mas pelo homem comum. E O Cidadão na Grécia Antiga é um livro que fala da democracia grega focado, voltado, sobretudo, para o cidadão. Então ele não está falando de reis, ok? A gente tem que começar a fazer uma análise, uma crítica, inclusive, que a gente fala que a Grécia é o nascimento da democracia, mas a democracia não nasce e não morre do dia para a noite, não nasce e não morre com base em uma teoria. Democracia, na verdade, na Grécia Antiga seria muito mais uma oligarquia, muitas vezes, do que uma democracia. Porque na Grécia, todos sabemos, votavam apenas cidadãos gregos, homens ricos, né? Aristocratas. Então, como a gente pode dizer que a Grécia Antiga é uma democracia quando menos de 3% dessa população votava? No Brasil mesmo, até pouco tempo antes de Vargas, era menos de 5% da população que decidia o futuro do país. Dentre eles, as mulheres. As mulheres compõem mais da metade da população e elas não votavam até era Vargas. O voto feminino chegou com Vargas. Então, é normal na antiguidade que mais da metade da população, aliás, a maioria esmagadora da população, não participasse das decisões. E a Grécia, esse é o caso. O conceito de democracia hoje não é apenas a vontade da maioria, mas a vontade da maioria permitindo a participação de minorias dentro do jogo democrático. Não é qualquer partido político que você pode criar, não é qualquer ideologia que você pode regularizar no Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. Tá? Depois eu posso até comentar alguns livros de direito eleitoral, que é uma área que eu atuo e gosto muito. Então, assim, não é simplesmente sou minoria, quero ser ouvido, mas a minha minoria ela é destrutiva, ela é racista, aí não pode. Tá? Você tem que ter uma minoria que atue dentro do sistema democrático com algumas regras. Nenhum local do mundo todos votaram. Tem restrição de idade, como o Brasil tem até hoje, menores de 16 anos não votam. Tem restrição de capacidade civil, tem restrição de nacionalidade, tem restrição às vezes sobre as condições econômicas da pessoa, tem restrição sobre a educação que a pessoa tem. Claro, o sistema democrático tem expandido muito, mas na antiguidade, obviamente, a gente vai ter, nós vamos ter, né, teremos 3% de população votante apenas. Bom, então aqui, nesse livro, ele faz um esqueminha rápido, né? Ele coloca o nascimento da cidade grega ali no século IV, tá? No final do século IV e seria uma espécie de nascimento da cidade grega. E ele vai dizendo que em 1621 vai ter as leis de Drácula. Ele comenta sobre Solon em 594, a queda da tirania, que é em 510, estou falando de datas antes de Cristo. Ele vai seguindo, Maratona, Salamina, Clístenes também, que foi uma reforma importante, né? A Grécia teve Clístenes como um grande reformador da antiguidade. A Liga de Delos, ele fala sobre a lei de Péricles, que também foi um grande era de ouro na Grécia Antiga. O governo dos 30, a Guerra do Peloponeso, fala da Guerra dos Aliados, o fim da hegemonia ateniense, e ele vai meio que parar na morte de Alexandre, né? Alexandre Magno, ok? Ele fala bastante sobre os três grandes juristas da Grécia Antiga, que são Solon, né? Drácon e Clístenes, que são esses maiores responsáveis. No governo da Grécia Antiga, nós tínhamos até mesmo uma tentativa de reforma agrária, de uma maneira mais branda, tá?
o governo de Clístenes fez uma grande tentativa de reforma. Então ele até chega a comentar, né? O ostracismo, que é aquele excluir as pessoas porque eram anotadas em ostras, foi instituído por Clístenes, o reformador ateniense. Tratava-se de designar, através da votação da Assembleia, que deveria contar com a presença de pelo menos 6.000 cidadãos, ou os homens que constituíam perigo para a cidade. A pena infligida era o exílio por um período de 10 anos, e o ostracismo funcionou em Atenas durante o século V, né? E encontra-se numerosos fragmentos, né, de cerâmicas, que são chamadas de ostraca, com nomes de homens célebres que, num momento ou outro, foram ameaçados ou abrangidos pelo ostracismo. Isso mostra que o cidadão grego, a polis grega, é a origem da civilidade para os gregos. Então, ser excluído da cidade grega, ser excluído da polis, é ser levado ao mundo bárbaro que eles viam no entorno deles como povos aculturados e sem a capacidade de logos que eles teriam, que é a racionalidade grega. Dentro da cultura grega arcaica, estar excluído disso seria praticamente a morte, por isso que o ostracismo era uma pena muito severa. Essas reformas que foram feitas, muitas vezes na Grécia, enfrentaram resistências da aristocracia. Eu já falei em outros vídeos que as leis de Drácon, as leis draconianas, elas eram muito ruins e que Solon era um legislador muito bom, parecido com o que a gente tem na Bíblia com Salomão, tá? Que é um grande legislador. Então, esse livro, ele explica bastante todo o funcionamento dessa Grécia Antiga, fala inclusive da formação, dos dórios, né, dos gregos, que são formados por 3, 4 povos, mas o foco dele acaba sendo a democracia ateniense. E se fala muito maldito sobre, não maldito junto, né? Maldito, é muito mal explicado essa cidadania grega, porque dá-se uma impressão que os gregos eram totalmente acessíveis e democratas, e não eram. Os gregos viam até mesmo a democracia com muitas reservas. Platão faz uma crítica sobre o sapateiro que guia um navio, né? Então como é que ele vai guiar um Estado? Então Platão é muito crítico à democracia no modelo grego. Inclusive, isso decorre do fato de que Platão teve o seu mestre Sócrates morto, entre aspas, democraticamente por uma assembleia. Então há um receio disso. E há uma ruptura do modo de filosofia de Platão, que é a academia, porque ele tira a filosofia da rua, que Sócrates fazia e custou a vida dele, e vai para a academia, que é um ambiente fechado e controlado, onde ele pode filosofar. Então Platão é contra essa abertura, essa publicização da vida pública, da vida política, ou até mesmo da filosofia. Platão acha que não são todos que nasceram para ser filósofos, e aí caberia ao rei filósofo governar, e ele diz isso na sua República, que acho que, salvo engano, em grego não é república, que vem do latim res public, né? Então seria a politeia, acho que é isso, tá? Tem outro nome em grego, o livro não é República, que seja uma tradução. Esse livro, portanto, ele explica todo o desenvolvimento da ideia de igualdade. Ele chega a mencionar que as falanges gregas contribuíram para desenvolver a ideia de igualdade, mas que essa igualdade nem sempre existiu, né? Ela nem sempre ocorreu. Ele cita muito o livro A Constituição de Atenas, de Aristóteles, que é uma das bases escritas que a gente tem para estudar a legislação grega. Aliás, eu sempre digo, se nós vamos estudar a história do direito, antes de ler as leis das 12 tábuas, seria interessante nós lermos a Constituição de Atenas de Aristóteles, que tem todo esse conhecimento. E aí ele vai dizer assim, né, segundo a tradição vinculada pelo autor da Constituição de Atenas, Solon, depois de ter resolvido a crise agrária, note que a reforma agrária já é um problema antigo, né, terá procedido a uma divisão dos atenienses em 4 classes censitárias, em função dos seus rendimentos. Porque na democracia grega, para votar, tinha que ser homem, cidadão grego, ter nacionalidade, ter dinheiro, que é a capacidade de ócio. Os gregos entendem que quem não tem tempo para o ócio, né, um ócio criador, não o ócio de ficar encostado, mas o ócio de se dedicar às artes liberais, de estudar a retórica, a oratória, a não incorrer em sofismas e etc., os gregos entendiam que o ócio é fundamental do seu exercício de cidadania. Quem trabalha o dia inteiro não tem tempo para poder estudar o melhor para o país, ou melhor dizendo, para a cidade-estado, a polis grega aqui. Então há uma divisão em 5 categorias, né? Isso aparece na Constituição de Atenas. Essa divisão é muito interessante, que ela me recorda um pouco aquela divisão de classes também que tem no livro de Aldous Huxley, né? Mundo Novo, né? Admirável Mundo Novo, onde ele vai criar
uma divisão ali, até baseada em línguas gregas, né? Os alfas e etc. Ok? Então ele menciona aqui que Clístenes não queria implementar uma nova tirania para seu próprio proveito, remodelando o espaço cívico para dar base concreta à igualdade jurídica dos cidadãos. Esses foram distribuídos em 10 tribos que reuniam circunstâncias de cada uma das 3 regiões geográficas da Ática, a cidade, a costa e o interior, e independente das razões que levaram Clístenes a alterar tão profundamente as estruturas da sociedade cívica, o certo é que o nascimento da cidadania ateniense é, de qualquer modo, obra sua. Então ele coloca Clístenes como uma tentativa de igualdade e equidade que possibilitaria o nascimento dessa civilização ateniense mais democrática, mais participativa. Todavia, nós não podemos falar, dentro das formas puras e as formas corrompidas de governo, que o Platão e o Aristóteles falavam, governo de um, governo de poucos, governo de vários. A gente não pode dizer que eles tivessem muita afeição por governos de várias pessoas votando ou que todos votassem. Isso nunca aconteceu na Grécia Antiga de ter esse movimento. Então, o que a gente chama de democracia que nasceu na Grécia, ela tem forte influência da Revolução Francesa, ela tem forte influência das sufragistas, do voto feminino, tem forte influência do sistema americano, da independência americana, mas não totalmente, porque ainda é escravista. Ou seja, o que a gente chama de democracia não nasceu um dia. Ele está em constante atualização, reforma e análise. O conceito de democracia ele é temporal. Ele não é um conceito estático. Então, dizer que a democracia nasceu na Grécia Antiga é forçar a barra, porque os gregos e os outros povos do seu entorno, incluindo os romanos, aperfeiçoaram o conceito de democracia. Ela vem sendo aperfeiçoada até o século XXI. Sistemas democráticos de participação. Então, lei popular, por exemplo, são situações que vão sendo criadas, ação popular no direito, para possibilitar o acesso democrático, mas em verdade a democracia não é um conceito estanque. Para o modelo da antiguidade, Grécia era bem democrata, mas não para uma visualização do século XXI. Então, muito cuidado quando você for estudar o conceito de cidadania na Grécia Antiga, para não incorrer em anacronismo, que é tentar analisar o passado com uma perspectiva do presente, ou tentar analisar o presente com uma perspectiva do passado. Você não pode cruzar tempos. O conceito de democracia e cidadania da Grécia Antiga é, portanto, um conceito muito específico daquele momento, daquela realidade, daquele povo e do seu tempo. 4 a.C., né? Século 4 a.C., século 3 a.C., tá bom? Então, o livro é uma raridade, porque não tem livros que falam sobre cidadania na Grécia Antiga, porque geralmente quem vai falar de Grécia Antiga fala só do conceito de cima, do rei. Então vamos falar de Leônidas, vamos falar da Guerra do Peloponeso, vamos falar da hegemonia ateniense, tebana, tudo bem. Mas e o povo? E a democracia? Como ela era? Como era para o povo fazer a eleição? Como era para o povo votar? Quem podia participar? Quem não podia participar? Falar simplesmente que a democracia da boca para fora não funciona. Hoje, um governo democrata, entre aspas, como era o da Grécia Antiga, hoje seria tido como um governo até tirânico, como de fato muitos tiranos nasceram na Grécia Antiga, né? Nós tivemos tiranias ali, e Roma meio que aperfeiçoa isso para um aspecto imperial. Bom, se você quiser adquirir esse livro, deixa o link aqui embaixo, você compra aqui pela Amazon sem nenhum custo adicional e colabora com o canal. E se caso você tenha gostado do nosso vídeo, deixe seu like e inscreva-se. Lembrando que aqui a gente comenta livros superficialmente, a gente não vai aqui tentar ministrar uma aula, a gente faz um bate-papo sobre os livros e apenas instiga a leitura, porque se a função nossa fosse explicar, então para que trazer os livros, né? Então a gente quer que as pessoas tenham interesse em ler, a ideia é instigar a leitura sempre. Forte abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.